Vamos lá, porque o bicho pegou ontem no debate à Prefeitura de São Paulo no canal Flow Podcast no YouTube e vamos comentar tudo aqui sobre a agressão, o que disse o assessor do Pablo Marçal na delegacia, e já quero começar descendo bambu nesse formato, ou melhor, nesse teatro camuflado de debate realizado pelo Flow Podcast, porque você percebeu, tudo esquerdista à frente do programa, conduzindo, ficou até bonitinho o formato para fazer as perguntas, mas a começar pelos apresentadores do estúdio, tudo esquerdista. O apresentador, mediador, Tramontina, esquerdista. Os especialistas que fizeram as perguntas para os candidatos, militantes esquerdistas lacradores. Teve gente lá chegando, boa noite a todas, a todos, já viu, não é? Só faltou um todes ali. Mas quem mais chamou a atenção foi o professor de gestão de saúde da Fundação Getúlio Vargas. Aquilo ali não foi uma pergunta, aquilo ali foi um discurso ideológico para atacar Bolsonaro, à direita. E veja. A pergunta é a seguinte: no enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade quando comparado com outros países do mundo. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente, que além de deixarem de tomar com a necessária urgência medidas como a aquisição e distribuição de insumos, como vacinas, medicamentos, equipamentos, assumiram posições contra o isolamento social e contra a vacinação obrigatória, além de promoverem o uso de cloroquina e ivermectina, medicamentos que comprovadamente promoveram dano aos pacientes sem nenhum benefício terapêutico contra a Covid-19. A pergunta para candidato ou candidato é: no caso de uma nova pandemia similar à da Covid-19, em que a evidência médica e a ciência indiquem o isolamento social e a vacinação obrigatória, qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Vou pedir que o senhor fique aqui ao meu lado. Eu vou sortear agora quem responde a pergunta do professor Walter Sintra. Ainda bem que foi sorteado ali Marina, Helena e o Pablo Marçal. Aí ele se ferrou também. Mas isso aí, na minha opinião, é que é baixar o nível do debate. Você pergunta que se faça, por que não fala do problema atual, da dengue, das vacinas, do Lula? Não é mesmo? Ainda bem que Marina Helena soube responder. Ué, estão discutindo 4 anos atrás, 5, o problema mundial, tá bom? E muita coisa aí dele é mentira, ele tá atrasado no tempo, não é mesmo? Marina Helena foi firme na questão da dengue agora, dizendo que se está assim com um problema nacional de dengue, imagine essa equipe lá conduzindo a pandemia, o desastre, não é mesmo? Pablo Marçal também respondeu muito bem, e é isso que estraga o debate. Quando a esquerda quer conduzir, quer provocar, quer lacrar, mas acabou se ferrando nessa situação. Porque poderia chegar ali um bolo, chegar uma Tabata e comprar a ideia do militante, e ali se apresentou como especialista, sei lá, é professor, né? Então fazer o quê? Mas para você ver o nível dos especialistas de hoje. E fazer aquele teatro todo para esmagar a direita, Bolsonaro, e estender mais essas mentiradas todas. Mas agora vamos lá falar da questão principal, que estava indo tudo bem, na questão de manter um clima saudável no debate, mas no final interromperam o Pablo Marçal. O apresentador ali teve que expulsar, deu 3 advertências, mas mesmo que um comportamento assim diferenciado do Datena. Ele ficou ali atacando o atual prefeito e candidato Ricardo Nunes, dizendo que vai prender o Ricardo Nunes, e aí o bicho pegou. O interessante é que depois da segunda advertência, o Pablo Marçal, faltando ali 40 segundos, resolveu ficar em silêncio. Eu até pensei, um protesto, né? Censura, estou proibido de falar aquilo que eu quero, no meu tempo. Mas aí ele esperou um pouquinho, provocou de novo, a Polícia Federal vai prender o cara. E aí que foi o início da confusão, da agressão, do soco, porque, segundo o que eu li aqui do assessor do Pablo Marçal, até em depoimento na delegacia, Naruel Medina, ele contou que foi pegar o celular porque o outro assessor, o tal de Duda Lima, assessor do Ricardo Nunes,
Estava mandando um código de não sei o que, ofendendo o empresário lá, o Marçal, alguma coisa. E o assessor do Marçal só queria mostrar, né, como é que eles trabalham fora dos bastidores, ó, cheio de código, alguma coisa assim, uma farsa, um teatro do caramba. E aí o assessor do Ricardo Nunes, o tal de Duda Lima, não gostou e foi tapar a câmera do celular do assessor do Marçal, o Medina. Isso enquanto, né, o Marçal estava sendo expulso lá. E o Medina não gostou, né, de ter colocado a mão no celular dele e deu um soco no assessor do Ricardo Nunes. O que ele alegou na delegacia? Legítima defesa. Vou até abrir aspas aqui para ele. Na verdade, ele disse isso em entrevista à Folha de São Paulo, mas contando o que ele relatou lá na delegacia. Dizendo aí que os marqueteiros agem pelas costas e manipulam as narrativas. Ele também alegou que Duda teria afastado seu celular, o que levou a, em um ato instintivo, desferir o soco. O que eu fiz foi só me defender. Eu estou aqui agora. Mas talvez eu estivesse em casa se tivesse usado uma cadeira igual aconteceu com Datena, afirmou Medina, referindo-se ao episódio tal da cadeirada lá na TV Cultura. E isso é verdade. Eu assisti um vídeo, foi do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Depois da cadeirada, Luiz Felipe falando, não, alguém poderia ter dado voz de prisão ali na hora pro Datena, pela agressão, pela cadeirada, que machucou, levou o Marçal para o hospital, ainda queria dar uma segunda cadeirada, mas agora não. O assessor desferiu um golpe ali, talvez por causa do sangue, não é? Que o sangue rola na hora. Mas cadeirada é tão grave, porque ainda mais costela. Quem aqui já quebrou costela, já deu algum problema, caiu de bicicleta, de moto, de escada, sei lá, isso demora. Às vezes vem no dia seguinte a dor. Já aconteceu comigo. Entendeu? Na hora você nem sente muito, mas pegou, machucou. Mas com o Datena, né? Talvez porque é o Datena. Mas foi tão grave como o soco desferido. E voltando no debate, né, o tratamento para com o Marçal foi muito diferente para com os outros candidatos. Tudo bem, Marçal é meio que provocativo, faz parte do debate. Utilizou ali sua última fala. Eu não sei da regra. Tramontina, não, você assinou. Eu não sei o que pode e o que não pode. Ele só falou que tem uma regra que você assinou que não pode. Não pode o quê? Não pode provocar alguém porque não terá direito de resposta? Isso de fato eu não sei. Parecia ser. Mas o Marçal insistiu. É o meu momento de fala. E vou falar o que quero falar. E vai lembrar que teve uma briga, uma treta antes de começar o debate. Você recebeu na conta da sua esposa, da sua filha e sua vereador de Metigela, tchutchuca do PCC. Você vai pra cadeia, vagabundo, você quer roubar de merenda, ladrão de merenda. Tira a mão aqui. Tchutchuca do PCC. Tchutchuca do PCC. Ladrão de merenda. Você espera, 2025 você vai passar na cadeia. Pois é, aí depois o Marçal também gravou um vídeo no carro, desabafando, falando, lá se defendendo, óbvio. E a última notícia que eu tenho até então é que o assessor de Pablo Marçal é liberado depois de depoimento da polícia. Ou seja, só foi prestar ali um depoimento. Claro, tem a questão do BO, inclusive ele abriu um BO também contra o assessor do Ricardo Nunes. Só que o assessor do Ricardo Nunes, ele por enquanto não se manifestou. Só quem se manifestou aí na mídia foi o assessor do Pablo Marçal, se defendendo. O outro foi para o hospital, Albert Einstein, mas não quis prestar depoimento, pelo menos até o momento, tá certo? Então qualquer novidade sobre esse debate, a gente volta para comentar com você.